Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando nós olhamos a liturgia de hoje e vemos, num primeiro momento, a profecia de Isaías, nós olhamos para o Evangelho e já vemos imediatamente a sua aplicação. Que é que está acontecendo quando aquele oráculo de Isaías, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E ele será chamado com o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco, como aplica São Mateus no seu Evangelho. O rei Acaz está passando por um momento de tribulação, dificuldade, e, bom, não vamos entrar muito nos detalhes do rei Acaz, toda a situação política que ele está vivendo, mas acontece que o rei Acaz está meio que duvidando da presença de Deus que os protege e os defende. E ali então o profeta Isaías vem para salvar Acaz das alianças que ele está querendo fazer, alianças políticas que trairão a ruína para Israel. E ali então ele diz: peça um sinal para Deus, né? Quer provenha das profundezas da terra, quer venha das alturas do céu, que prove que Deus está contigo, né? Não se desespere nesse momento. E Acaz não pede nenhum sinal porque ele duvida, né? Não é que ele está temente a Deus, na verdade ele está duvidando de Deus naquele momento. Então o profeta, naquele momento, emite esta profecia, este oráculo, né? Então, eis que o Senhor mesmo dará um sinal, uma virgem irá conceber e dar à luz, e porá o nome de Emanuel, né? E aí então São Mateus, quando olha os acontecimentos daquilo que está se passando ali no Novo Testamento, com José, quando ele está narrando tudo isso, ele aplica então esta profecia, né? Isto aconteceu para se cumprir a profecia que dizia, e aí cita textualmente a profecia, acrescentando, porque Deus está conosco, né? Que significa Deus está conosco. Então lá no passado existe uma dúvida, se Deus estava ou não estava com o seu povo. Agora já não existe mais essa dúvida, porque aquilo que lá no passado foi promessa, agora se cumpre. Deus verdadeiramente está conosco, Deus verdadeiramente está com o seu povo. Ele está tão junto de nós que ele se fez homem para salvar-nos, para guiar-nos, para ser o nosso bom pastor, aquele que guia e conduz a nossa história. Quando nós olhamos o relato do Evangelho de São Mateus, nós vemos ali o anúncio do anjo. Nós sempre refletimos bastante sobre o anúncio do anjo à Santíssima Virgem Maria, que está contido no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Mateus coloca o anúncio do anjo a São José. E quando São Lucas, né, narra no seu Evangelho o anúncio do anjo à Virgem Maria, ali de Maria é pedido duas coisas, né? Ele anuncia, de Maria é pedido que ela acredite e dê a sua resposta, o seu sim, né? Ela crê e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E de José, né? Se para Maria é anunciada as coisas que irão acontecer a partir do seu ato de fé, para José é anunciado aquilo que já está acontecendo, mas também dele é pedido um ato de fé e um sim, né? E José acredita, e o Evangelho conclui dizendo que ele aceitou Maria por sua esposa. Então, deu também ali o seu sim. Então, assim como de Maria foi pedido o sim, foi pedido que acreditasse, José também teve que dar a sua resposta, o seu ato de fé e a sua crença em Deus nosso Senhor, em tudo aquilo que ele estava realizando, e foi obediente. José obedeceu. Quando nós olhamos para o Evangelho, e eu quero citar mais uma vez esse versículo que nós acabamos de proclamar, porque eu gostaria de falar dele, né? Quando o anjo anuncia a José, diz assim: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus,
pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Já no anúncio, antes do nascimento de Jesus, ali quando tudo está acontecendo, é dita a missão de Jesus. Qual é a finalidade pela qual Jesus virá? Jesus, nós sabemos, significa Deus salva. Salva do quê? E ali está expresso: salvará seu povo dos seus pecados. Então já está ali declaradamente, né, que Jesus virá para salvar o povo dos seus pecados, antes mesmo de nascer. Quando Jesus inicia sua atividade pública, suas pregações, e se aproxima de João Batista para receber o batismo, João Batista aponta aquele que é o Cordeiro de Deus e diz: eis aquele que tira o pecado do mundo, né? Frase essa que nós repetimos a cada Santa Missa, 3 vezes enquanto o padre parte o pão, e quando aponta o Cordeiro de Deus, diz aqui uma vez mais, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o que é tirar o pecado do mundo? Não é assim que o pecado tem perna e está lá fora andando pela rua, e daí Jesus veio para tirar o pecado do mundo, então agora acaba com o pecado que está lá fora. O pecado que Jesus quer tirar do mundo é o pecado que está no meu e no seu coração. É aqui o lugar onde mora o pecado. Então o mundo que Jesus vem salvar, claro, o mundo lá fora, mas é o mundo aqui dentro, porque é daqui que tem que ser retirado esse pecado, né? É aqui que ele quer salvar, é aqui que ele quer reinar. Então o pecado que ele veio tirar é o pecado do nosso coração. Esta salvação que ele veio trazer é a salvação que ele vem oferecer-nos através da sua misericórdia e do seu perdão. E ele nos deixou um caminho para obter a salvação e o perdão dos pecados. Uma vez que morre na cruz, uma vez que ressuscita, depois de sua ressurreição, ele dá alguns mandatos para os discípulos. O primeiro de todos esses mandatos, a primeira fala de Jesus depois de sua ressurreição, é justamente essa: sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. O pecado daqueles que vocês retiverem, eles serão retidos. Então ali, quando ele conclui, digamos assim, a sua missão de Salvador, envia o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Então, o modo ordinário que Jesus dá para que possamos receber o perdão dos pecados são 2. O primeiro deles é o sacramento do batismo. No batismo, quando somos batizados, recebemos o perdão de todos os pecados. Não fica nada para trás, tudo é apagado. Só que depois do batismo, subsiste ainda no nosso coração aquela tendência, a inclinação para o mal, para o pecado. E esta inclinação para o pecado, de fato, nos leva a cair em pecado. A tentação, muitas vezes, acaba se tornando um ato consumado de pecado. E para esse pecado, existe um outro remédio, que é o sacramento da confissão. E nós, então, declaramos o nosso pecado e recebemos o perdão do nosso pecado. Nós rezamos isso, né? É da nossa fé, nós cremos nisso. E está lá no nosso creio, esse é o 10º artigo do nosso creio. Quando daqui a pouquinho nós rezarmos o creio, presta atenção lá no finalzinho, que nós vamos dizer assim: creio na remissão dos pecados. Então nós cremos na remissão dos pecados, nós cremos no perdão dos pecados, nós cremos no sacramento da confissão. Assim está, assim Jesus deixou esse modo ordinário, para que pudéssemos nos aproximar dele com confiança. Mas acontece que no nosso tempo existe uma grande decadência, poderia dizer assim, da consciência do que é o pecado. O Papa Pio XII, há muito tempo atrás, declarava que o pecado do mundo de hoje é a perda do sentido do pecado. São João Paulo II retoma isso numa encíclica, quando ele trata sobre a reconciliação e a penitência, e justamente vai falar dessa perda de sentido do pecado, como o pecado do mundo de hoje,
e vai dizer assim que acontece no nosso tempo um eclipse das consciências, né? Um escurecimento, um apagamento daquela luz que brilha sobre nós pela palavra de Deus, pela luz da nossa fé, que ilumina o nosso coração e diz para nós o que é o pecado. Essa luz ela está sendo eclipsada, está sendo apagada, né? E aí então o homem começa a arvorar-se em juiz daquilo que é ou que não é pecado. Então, como a consciência está obscurecida, né, a luz de Deus ali dentro está sendo apagada, ela já não consegue enxergar com clareza por onde deve caminhar. E aí então começam-se alguns pensamentos, né, do tipo assim: isso até que foi pecado, mas hoje não é mais. Isso valeu no passado, mas hoje para nós vale diferente. É uma consciência equivocada a respeito daquilo que Deus vai mostrando para nós. Outras vezes se diz assim: mas eu não sinto que isso é pecado. Como se pecado fosse aquilo que eu sinto ou deixo de sentir. E não é isso. Nós conhecemos o que é pecado por aquilo que a palavra de Deus vai nos revelando, por aquilo que nosso Senhor e Salvador diz para nós que devemos fazer ou que devemos evitar. Então não é aquilo que eu sinto ou deixo de sentir que vai estar de acordo com é ou não pecado, entende? Então nós temos algo muito claro que nos ilumina e indica o caminho para a nossa consciência. Se Jesus falou para nós que é pecado, ali nós cremos que é pecado e vamos buscar converter o nosso coração. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Quando nós negamos tudo isso, nós negamos a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e a conversão do nosso coração, nós vamos nos colocando justamente fora do campo de atuação da salvação de Jesus. Como nós vamos querer que Ele nos salve, se Ele é o médico e eu sou doente, e eu não apresento a minha ferida para que Ele cure? Aí muitos vão dizer assim: mas confessar eu confesso direto com Deus. Mas Jesus não deixou na terra um instrumento para obter o perdão dos pecados? Então queremos nós ser mais que Jesus, que disse: o pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês retiverem serão retidos? Mas o padre é um homem igual a mim. Sim, de fato, o padre é um homem igual a você, né? Enquanto ser humano nós somos iguais. Só que, preste atenção, quando Jesus escolheu ficar conosco no sacramento da Eucaristia, Ele escolheu o alimento mais simples e humilde de todos, o pão. E ali naquele pão, Ele disse: isso é o meu corpo. No vinho, isto é o meu sangue. E ali nós cremos que depois da consagração, está verdadeiramente presente Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Acontece que esse mesmo Jesus que escolheu um instrumento tão simples e humilde como o pão e o vinho, escolheu um outro instrumento tão simples e humilde, que é um ser humano, um homem, e dotou esse ser humano, esse homem, pelo sacramento e o ministério da igreja, com o poder de perdoar pecados. Quando nós estamos num ato de confissão, não é o padre que tem poder e diz ali, quando ele está dando a absolvição: eu te absolvo dos seus pecados, como se ele fosse fazer uma mágica e ele tivesse um poder para apagar. Não! Aquelas palavras quem está dizendo é Jesus. O padre só está emprestando a voz para que Jesus proclame sobre o penitente que ele está absolvendo do pecado. Aquela palavra é a palavra de Jesus. É Ele quem está agindo e perdoando o pecado. O padre é só um instrumento. Por meio dele, ele está pronunciando as palavras do perdão. Então, quando nós olhamos para o sacramento da confissão, nós vamos perceber que Jesus quer perdoar-nos, muito mais do que nós queremos ser perdoados, porque Ele está sempre oferecendo para nós o perdão. Nós é que não vamos buscá-lo. Então, muitas vezes, nós mesmos, não é nem o padre, nem a igreja que retém, somos nós mesmos que retemos o pecado no nosso coração e vamos carregando esse fardo, né? Num dado momento, Jesus diz assim nas suas pregações: se não vos converterdes, ireis morrer nos seus pecados. E muitas vezes nós corremos o risco de morrer nos nossos pecados,
porque retemos ele no nosso coração e não abrimos para que Jesus perdoe. Então, é ele quem deu o poder para a igreja, para que através do ministério do sacerdote os nossos pecados fossem perdoados. Que nós possamos aproveitar o tempo de graça e misericórdia que Deus nos dá, para podermos beber da fonte da reconciliação, da fonte desse sacramento tão precioso, que é o sacramento do perdão dos nossos pecados, o conhecimento das nossas próprias faltas e misérias, e permitir que Deus seja bom para conosco, que perdoe os nossos pecados, que nos salve dos nossos pecados e nos dê a sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.